Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai-o, Senhor, na beleza da santidade. Com essas palavras eu quero desejar a paz e o amor do nosso Deus para cada um dos irmãos nesta noite. Estamos novamente diante da palavra do Senhor e com os nossos corações agradecidos por poder mais uma vez nos reunir para louvar o seu nome. Quero convidar você a fechar os olhos e vamos buscar a presença do nosso Deus. Nosso Deus e nosso eterno Pai, te damos graças, Deus amado, mais uma vez nesta noite, porque temos esta possibilidade, Deus, de poder nos reunir para louvar o Teu nome e adorar o Teu nome, falar das Tuas maravilhas, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós queremos dizer, Deus amado, que nós Te amamos, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus que cuida de cada um de nós, que nos fortalece, que nos ajuda em todos os momentos. E nós queremos adorar o Seu nome agora, Deus. Adorar a Sua santidade, porque o Senhor é um Deus bondoso e cheio de misericórdia. E nós precisamos de Ti, Senhor. Te louvamos e Te adoramos nesta noite. Estamos reunidos para fazer isso, Senhor, com o nosso coração cheio de alegria e de gratidão. Porque o Senhor é o nosso Deus e deve ser adorado e glorificado pelas nossas vidas. Fomos criados para isso. E nesta noite, Deus amado, nós Te pedimos que o Senhor nos aceite diante de Ti e aceite, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para sempre só pra Ti.
Nós queremos nesta noite ou nesta manhã, acho que eu estou junto com o Arival, que chegou de madrugada, cumprimentar as mães aqui presentes e todas as mães que estão conosco, conectados aí pelas mídias sociais. Quantas mães nós temos aqui hoje? Levanta a mão. Que bênção. Parabéns pelo dia, que Deus abençoe todos vocês. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 15, versos 21 a 28. Essa é uma das mais lindas histórias bíblicas acerca de uma mãe que tem uma causa, que tem um pleito, e apresenta a sua necessidade a Jesus. Mateus 15, 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Eu quero pensar um pouco com vocês hoje sobre o tema: o clamor de uma mãe. O clamor de uma mãe. Parece-me que não é apenas esse relato, esse registro, mas as mães que clamam, as mães necessitadas, as mães que rogam pelos filhos, estão espalhadas pelo mundo afora. Eu acho que elas estão aqui também, nesta manhã. Que mãe não clama por um filho, por uma filha? Que mãe não se aflige pelos dramas que atingem seus filhos? Não há como viver sem ser atingido pelos dramas da vida. Nossos filhos não crescem numa estufa, blindados. Nossos filhos não vivem num jardim grinaldado de flores. Nós não criamos filhos sob uma redoma de vidro. Portanto, o clamor de uma mãe, o clamor de um pai se faz ouvir sempre, hoje, aqui, agora. É curioso que esta mãe, diz o texto, é uma gentia. Ela não faz parte do povo de Israel, do povo da promessa, do povo da aliança. Ela não tem o mesmo conhecimento que as outras mães de Israel tinham. Não tinha a mesma familiaridade com as coisas sagradas. Não conhecia as promessas. Não fazia parte do povo da aliança. E não obstante este fato, ela é mãe. E como tal, os problemas que atingem sua filha, atingem a ela. O problema que atinge a sua filha não tem solução na perspectiva humana. Ela não consegue resolver. Então ela recorre a Jesus. E ela chega abatida,
mas ela sai vitoriosa. E eu gostaria então de olhar esse texto e extrair dele algumas lições para o nosso ensino nesta manhã. A primeira coisa que me chama a atenção está aí no versículo 22. Essa mãe tem um discernimento claro acerca do que está acontecendo com a sua filha. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Vejam vocês que essa mulher é gentia, mas ela sabe que o que atinge a filha dela não é um problema meramente social, não é um problema conjuntural, não é um problema econômico, não é apenas uma conjuntura circunstancial, temporária, terrena, humana. Ela sabe que há algo mais que está afligindo a sua filha. E ela não só sabe a natureza do problema, a filha está endemoniada, mas ela sabe a profundidade do problema, ela está horrivelmente endemoniada. E certamente, quem já viu ou quem já lidou com uma pessoa endemoniada sabe quanta dor, quanta tristeza, a opressão, o desespero, a escravidão, a vergonha, até o desespero parece que sem cura. É uma força espiritual, é uma força maligna. O que está dentro da sua filha é um espírito assassino, ladrão, que veio roubar, matar, destruir. Ela não tem paz, ela não tem sossego, ela não tem descanso, ela não tem esperança. Ela já recorreu certamente a todos os expedientes da sua religião pagã e não conseguiu. Talvez a sua religião pagã era a própria fonte do problema, a causa do problema. Quando de repente Jesus chega à sua aldeia, chega à sua região, e ela então encontra uma nesga de esperança, uma luz no fim do túnel, e ela recorre a Jesus, com discernimento do que está acontecendo com a sua filha. Aqui está um ponto importante para nós. O que é que está afligindo os nossos filhos? Louvado seja Deus, vocês todos que estão aqui, o problema que está atingindo seus filhos não é simplesmente um problema financeiro, um problema social, um problema educacional, um problema conjuntural. Seus filhos têm conforto, seus filhos têm teto, seus filhos têm roupa, seus filhos têm comida, seus filhos têm boa educação, seus filhos moram numa boa cidade, seus filhos frequentam uma boa igreja. Mas talvez vocês que estão aqui ainda estão lidando com dramas dentro de casa, de natureza espiritual, que precisam de uma intervenção de Jesus. Vocês têm o diagnóstico, vocês sabem o problema, vocês querem a solução, e é preciso identificar a natureza do problema. Eu nunca me esqueço de uma historiazinha que li, e eu acho que ela ilustra esse fato, de dois homens pescando num rio, quando de repente eles olham e tem uma criança naufragando e rodando correnteza abaixo, e eles largam suas redes e correm para resgatar aquela criança. Ao resgatar a criança e botá-la na margem do rio segura, olham e outra criança descendo, e eles correm lá e resgatam a criança. Quando salvam a segunda criança, olham lá, outra criança descendo, correnteza abaixo, e um dos pescadores deixa o rio, e o outro gritou: vem me ajudar, você não está vendo que tem uma criança morrendo afogada? Diz: não, eu vou ver quem está jogando as crianças no rio. Nós precisamos ir à causa dos problemas e buscar solução, não tratar apenas de sintomas ou consequências, mas de buscar a solução daquilo que de fato está afligindo os nossos filhos. A segunda coisa que me chama a atenção é que essa mulher não só discerne o problema, mas ela discerne a solução do problema. No versículo 22, ela recorre ao Senhor: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Oh, amados irmãos, os nossos filhos têm necessidades muito maiores do que apenas uma boa educação, uma boa escola, uma boa profissão, uma boa realização profissional, financeira, ou até um bom casamento. Nossos filhos precisam de mais. Nossos filhos precisam, sobretudo, do socorro de Jesus, da presença de Jesus, da intervenção de Jesus, da transformação que só Jesus pode operar, da graça salvadora que só Jesus pode oferecer. Ela não recorre a outro senão a Jesus, e ela o chama de filho de Davi, é um termo messiânico, ela o chama de Senhor, reconhecendo que não há outro, e ela se prostra, e ela se ajoelha, e ela põe a sua vida aos pés do Salvador, para buscar ajuda para sua filha. Talvez todos nós aqui, pela graça de Deus, somos filhos bem educados, bem formados, bem instruídos, mas nossos filhos precisam muito mais do que isso, do que uma boa instrução, uma boa faculdade, um bom curso, uma boa carreira profissional, um bom salário, uma boa desenvoltura no mundo. Nossos filhos precisam, sobretudo, da intervenção soberana, da graça libertadora e salvadora de Deus na sua vida. Mas o segundo ponto que eu quero destacar na história dessa mulher é que esta mulher é capaz de transformar a sua mais aguda necessidade em profunda adoração. Veja comigo, no verso 22, que o seu clamor foi por misericórdia. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Oh, amados, esta ideia é a seguinte: Senhor, lança o teu coração na minha dor, ou lança o teu coração na minha miséria. Senhor, eu preciso agora de uma ajuda. Esse é o termo mais gritante da necessidade humana. Eu preciso de misericórdia, eu preciso de socorro. É como alguém que está numa casa pegando fogo e diz: eu preciso que alguém tire-me desse clima de destruição agora. Ou como alguém que está naufragando e precisa que alguém vá lá, estenda a mão e o tire das gargantas das águas revoltas. É necessário um senso de urgência, porque o pedido aqui é um pedido de misericórdia. Tem misericórdia de mim. Ela não pode mais esperar. Mas há uma segunda coisa que me impressiona, porque vejam vocês que ela diz no verso 22 que a filha está horrivelmente endemoniada, mas o pedido dela é curiosíssimo. Talvez nós dissesse que ela diria assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão da minha filha. Seria natural, seria adequado, seria até o mais comum, mas não foi o pedido dela. Qual foi o pedido dela? Tem misericórdia, tem compaixão de mim. Quando o problema que a aflige não emana dela, mas atinge a filha dela. E o que significa isso? Significa que essa mãe entendeu que o drama que atinge a filha, atinge a ela, em primeiro lugar. Deixa-me falar agora aos meninos, aos nossos adolescentes, jovens, crianças. Há determinadas situações na vida que a gente só vai entender depois que casa e tem filhos. Via de regra, quando a gente é mais jovem, adolescente, a gente não consegue entender o coração de um pai e de uma mãe. Mas quando você se casa e tem filhos, você começa a perceber uma coisa: o que dói no seu filho dói mais em você. O que atinge seus filhos atinge mais você.
Se você pudesse, você arrancaria a dor do seu filho e transportaria para você. Se você pudesse, você transferiria o drama que seu filho está vivendo para você sofrer e não ele. O que essa mãe está dizendo é que o que aflige a filha, aflige muito mais a ela. É uma mãe que se identifica com os dramas da filha, é uma mãe que sofre, não só com a filha, mas pela filha. E eu sei que eu estou me dirigindo aqui a mães, a pais, que sentem a mesma coisa, que têm a mesma perspectiva, de compaixão. Me permita ilustrar isso. Havia uma menina que tinha muito problema com a mãe, diante das coleguinhas, sobretudo na fase da adolescência. A adolescência é aquela fase do grupo, né? É aquela fase da patota. Você às vezes quer fazer parte do grupo e fica um pouco constrangido. Tem, né, quando a gente diz a história aí que quando os filhos são pequenos, eles choram para ficar com os pais, e quando eles ficam adolescentes, os pais choram para ficar com eles. Então, o problema é que a mãe tinha um defeito muito sério, muito feio na mão, a mão meio deformada. E a menina tinha muita vergonha de apresentar a mãe dela para as coleguinhas. Evitava trazer as meninas, as colegas na casa dela, porque a mãe tinha a mão muito feia, muito deformada inclusive. Um dia ela teve coragem de perguntar para a mãe: ô mãe, por que a sua mão é tão feia? Por que a sua mão é deformada desse jeito? A mãe diz: ô minha filha, a minha mão é deformada desse jeito porque quando você era bebê, nós tivemos um sério acidente em casa, e o seu quarto foi incendiado, e eu entrei no meio do fogo para arrancar você do berço, e na medida que eu fiz isso para salvar a sua vida, a minha mão se queimou e ficou deformada. E a filha, arrependida, chorando, abraçou a mãe e disse: mamãe, a senhora tem as mãos mais bonitas do mundo. Os dramas dos filhos são as dores dos pais. E às vezes as mães, os pais, têm as mãos deformadas porque enfrentaram qualquer tipo de sacrifício para salvar os filhos. E essa mãe está aqui clamando por misericórdia, para ver a filha salva, para ver a filha liberta. Mas há uma terceira verdade que eu passo a destacar desse texto. Esta mãe está disposta a enfrentar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, para ver a sua filha liberta. E eu queria aqui destacar três fatos que esta mãe teve que enfrentar para ver a sua filha curada. A primeira coisa foi o desprezo dos discípulos. Olha o versículo 23 comigo. Na parte B está escrito assim: os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Eu imagino a cena: Jesus está caminhando, os discípulos com ele, e lá vem uma mulher gritando atrás deles: Senhor, socorre-me. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, socorre-me, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus está caminhando, e lá pelas tantas, os discípulos se irritaram com aquilo. Essa mulher está incomodando, essa mulher está atrapalhando. Espere essa mulher, manda essa mulher embora. Há momentos, queridos, que às vezes nós temos que lidar com esse sentimento até de desprezo, de incompreensão, de falta de sensibilidade de alguém, que não consegue fazer a leitura correta do que estamos vivendo, ou da urgência da necessidade que temos. E muitas vezes alguém vai olhar para você com seus dramas na sua vida, na sua casa, na sua família, com seus filhos, e vai se sentir incomodado e vai querer até jogar você para a lateral e jogar você para fora do caminho. Ela não se deixou desencorajar por isso não. Mas ela enfrenta um segundo obstáculo,
que é a barreira do silêncio de Jesus. Olha comigo aí o versículo 23 ainda, quando está escrito. Quando ela clama, está escrito, ele, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. É curioso isso. Porque imagine que quando você tem um clamor, e um clamor urgente, o que você espera? Clama a mim e eu te responderei. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O que você espera quando você clama? Resposta. O que você espera quando você ora com senso de urgência e até de desespero? É que a sua oração seja ouvida na hora, é que a mão seja estendida no momento. E aqui Jesus, pedagogicamente, diante do clamor insistente dessa mulher e até do sentimento de desprezo dos seus discípulos, Jesus fica em silêncio. Silêncio. Quer dizer para você que às vezes o silêncio de Jesus grita mais alto nos nossos ouvidos que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Tem hora que o silêncio de Deus nos perturba mais do que o próprio problema. É de você orar e não escutar a resposta. É de você orar e clamar e parece que o problema se agrava. Mas ela enfrenta um terceiro problema, um terceiro obstáculo, que foi o obstáculo da resposta de Jesus. Bom, se o silêncio incomodava, a resposta incomodou mais. A mesma situação de Abacuque, certa feita, que está clamando a Deus, a violência crescendo no seu país, e é desesperado com aquela situação toda. Quando Deus respondeu, a situação ficou pior. Pois é, Abacuque, você está querendo resposta? Pois então, escuta aí, virá um país, um império, uma nação poderosa, amarga, impetuosa, que vai invadir Jerusalém, vai tomar Jerusalém. A resposta de Jesus parece que foi mais dolorosa do que o silêncio dele. Vamos ver a resposta dele? Olha aí comigo a resposta, versos 24 a 26. Olha aí comigo. Mateus 15, 24. Está escrito o seguinte: mas Jesus respondeu, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, olha, você não é israelita, você é gentia, então não fui enviado para você. Ela se sentiu descartada, parece. Segunda resposta, olha o versículo 26, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Parece que piorou a situação um pouco mais. Então, fica aqui a pergunta: por que Jesus agiu assim com essa mulher? Por que é que tem hora que a resposta de Deus parece nos afligir? Porque diante da colocação dela, da primeira, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Qual foi a resposta dela? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela poderia dizer: não, então já que Jesus não me quer, deixa para lá, eu fiz um esforço, eu procurei ajuda e não encontrei, o Filho de Deus não resolveu nada na minha vida, o Messias não fez nada por mim, eu estou decepcionada, eu estou amargurada mesmo, e a minha vida vai ser o inferno mesmo, e deixa para lá. Não, ela continua na toada de querer socorrer a filha, e ela vem, e ela se prostra, e ela adora, e retorna ao seu pedido: Senhor, socorre-me. Diante da segunda colocação, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela não desiste e replica no verso 27, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela é gentia, ela se contenta com as migalhas, ela se humilha, ela tem uma causa, e ela não quer ir embora sem ver o seu problema resolvido, e o seu problema resolvido é a libertação da sua filha. Por que Jesus faz isso? Jesus é sádico? Jesus tem prazer em ver as pessoas sofrer? Quando Jesus adia a solução de um problema é porque Ele
quer castigar? É porque não ama suficientemente? É porque não está tão interessado na solução do problema? E a resposta é um sonoro não. Um sonoro não. Pedagogicamente, meus irmãos, muitas vezes Jesus fez isso e faz ainda hoje. Eu vou lhes dar 2 exemplos. Primeiro, o exemplo de Abraão. Leia a história do Abraão. Deus o manda sair da sua terra para uma terra que ele não conhecia. Ele tinha 75 anos de idade. Ele esperou 25 anos o nascimento do filho da promessa. Quando Deus cumpriu, diz a Bíblia que o corpo dele já estava amortecido, que ele não tinha condições de gerar, nem sua mulher. Quando nasce o menino, ele cresce, torna-se o xodó da casa, a fonte da esperança da família, e quando o menino já está crescido, Deus aparece para ele: agora pega o seu filho, a quem tu amas, e vai a um monte que eu te mostrarei, e oferece-o em holocausto ao Senhor. Bom, mas parece que Deus está contra Deus, parece que a promessa está contra a fé, ou a fé está contra a promessa, e ele não duvida, e ele não protela. É que Deus estava ali demonstrando no palco da história a mais vívida ilustração do que é o amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na hora H, Deus trouxe um cordeiro substituto para o filho de Abraão, mas na hora H, Deus não trouxe um cordeiro substituto para o seu filho, e ele não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, para que nós pudéssemos ter nele a vida eterna. Então Deus estava usando Abraão para mostrar para o mundo a grandeza e a profundidade do amor de Deus. Me permita um segundo exemplo. A Bíblia diz que Marta e Maria estão em Betânia, família amiga de Jesus. Lázaro adoece, manda um recado para Jesus, que estava um dia de viagem da aldeia de Betânia, e o recado foi este: está enfermo aquele a quem amas. Não é preciso dizer, vem depressa, corre, temos urgência. O amor tem pressa em socorrer a pessoa amada. Mas diz a Bíblia que Jesus, ao receber a notícia, disse para os seus discípulos assim: Lázaro morreu. Em outras palavras, o Lázaro morreu no mesmo dia que o emissário saiu da casa de Marta e Maria. Ele gastou um dia para voltar, para vir, gasta um segundo dia para voltar. No segundo dia, Jesus Cristo vai. Portanto, já tem 4 dias que Lázaro está morto. A Marta não entendeu isso. E ela respondeu: se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor chegou tarde, agora não adianta mais, não tem mais saída para nós. O caldo entornou. Por que Jesus demorou 4 dias? Por que parecia que ele estava atrasado? Havia uma crença entre os rabinos que um morto podia ressuscitar até o 3º dia, porque havia ressurreição, relato de ressurreição com Elias, com Eliseu. Mas a partir do 4º dia era impossível. Nenhum homem, por mais piedoso, poderia ser usado para isso, dentro da crença dos rabinos. Só o próprio Deus em pessoa podia fazer esse milagre. Jesus esperou o 4º dia, para que toda a nação de Israel se rendesse à verdade, que ele não era apenas um grande homem, um grande profeta, ele era o próprio Deus entre os homens. Quando Deus parece demorar, ou quando obstáculos começam a surgir no caminho da fé, não é porque Deus está longe, não é porque Deus está indiferente, não é porque Deus é sádico, não é porque Deus gosta de ver você sofrer, é porque Deus está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Então, vamos ao último ponto desta meditação. Esta mãe triunfa pela fé e toma posse da vitória na sua vida. E 2 coisas merecem destaque aí. Versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. É curioso que, se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus elogiando os gentios, e não os judeus, os hebreus, o povo da aliança, pela grandeza da sua fé. Jesus
adotou esse método exatamente para que esta mulher pudesse, mesmo sendo gentia, tivesse a experiência de uma confiança inabalável nele. Grande a tua fé. Oh mulher, grande a tua fé. E hoje, quem sabe, o Senhor Jesus está aqui, querendo despertar no seu e no meu coração uma fé robusta nele, uma confiança inabalável nele. Quem sabe você hoje aqui tem um problema na sua vida, na sua casa, na sua família, com seus filhos, que você diz assim: ou Jesus faz um milagre, eu não vejo saída. É uma cura, é uma conversão, é uma restauração, é um casamento que está adoecido e precisa ser curado, é uma separação que precisa de uma reconciliação, é um fato que humanamente você não vê saída, mas hoje Jesus está aqui e Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. E Ele está procurando alguém que ouse crer nele, para que Ele possa dizer para você: grande a tua fé, grande a tua fé. Mas notem que a segunda bênção está aí no verso 28 ainda. Ela recebeu o que ela desejava, porque está escrito aí no versículo 28: faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. O que ela queria? A libertação da filha. O que ela queria? A cura da filha. O que ela queria é que o diabo largasse a sua filha, tirasse as unhas da sua filha, suas mãos assassinas de sua filha, as suas mãos destruidoras da sua filha. O que ela queria? Que houvesse paz na sua casa, que houvesse liberdade e libertação na sua casa. Oh, meus irmãos, a maior necessidade nossa é de ver as mãos de Jesus prevalecendo sobre as mãos assassinas do diabo na nossa casa. O diabo é opressor, onde ele chega a escravidão, chega o vício, chega o pecado, chega a tristeza, chega a opressão, chega a desgraça, chega a morte. Mas onde Jesus chega a libertação, chega a cura, chega o perdão, chega a redenção, chega a libertação, chega a restauração, chega a alegria, chega a paz. A nossa casa precisa da paz de Jesus, da libertação de Jesus, do perdão de Jesus, da cura de Jesus, da salvação de Jesus. E eu hoje quero orar com vocês, mães, pais, avós, avós, rogando a bênção do Senhor sobre a nossa casa. A maior necessidade da nossa casa é da presença e é da intervenção de Jesus. Então vamos ficar em pé e vamos orar. Me permita uma pergunta: tem alguma mãe que precisa da intervenção de Jesus aí na vida de seus filhos? Levanta a mão. Alguma mãe que está precisando da intervenção de Jesus na sua casa? Senhor Deus, nós te adoramos, porque Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre o mesmo. Ó Jesus bendito, nossa esperança, nosso socorro, nosso refúgio, volta o Teu rosto para nós nesta manhã. Rogamos-te, Deus, visita a nossa casa, visita o nosso lar. Ah, Senhor, o inimigo é tão sutil, tão astuto, tão perigoso. Ele tem um arsenal tão variado, ele tem armas tão variadas. Desarticula, Senhor, os laços do diabo na nossa casa. Desfaz toda a armadilha do mal na nossa casa. Pelo poder que há no nome de Jesus, traz cura e libertação na nossa casa.
que haja paz no nosso lar, que haja alegria no nosso lar, que haja salvação no nosso lar, que haja libertação no nosso lar, e que a tua glória se manifeste na nossa casa, em vez de ser um lugar sombrio, lúgubre e lôbrego, que a nossa casa seja um lugar de saúde, de paz, de luz, de alegria, de comunhão, de adoração ao teu santo nome. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és o Deus da nossa esperança e o Deus da nossa salvação. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, em meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a